O corpo de Márcia bateu contra o piso gelado do banheiro. O eco metálico reverberou pelas paredes brancas enquanto duas colegas gritavam por ajuda. Sangue escorria de um corte na testa. As mãos tremiam descontroladamente. A visão, já embaçada há meses, agora era só manchas de luz e sombra. Alguém chama uma ambulância! A voz desesperada cortou o ar. Márcia tentou falar, mas a língua parecia de algodão. O formigamento que conhecia tão bem agora tomava o corpo inteiro. E então, enquanto o mundo girava e escurecia, uma única pergunta martelava em sua mente confusa. Como havia chegado a esse ponto? 6 meses antes, Márcia ainda conseguia fingir que estava tudo bem. Acordava às 5:30 da manhã em seu apartamento pequeno na zona norte de Curitiba. O despertador tocava 3 vezes antes que ela conseguisse arrastar o corpo para fora da cama. A filha de 12 anos, Júlia, ainda dormia no quarto ao lado. A cozinha cheirava a café velho e pão amanhecido. Márcia preparava o mesmo desjejum de sempre. Café preto com adoçante, 2 fatias de pão com margarina. Engolia a metformina com um gole de água morna. O comprimido descia arranhando a garganta seca. No espelho do banheiro, via o reflexo de uma mulher que não reconhecia mais. Olheiras profundas marcavam o rosto antes jovial. A pele tinha perdido o viço. Os cabelos, que sempre manteve bem cuidados, agora caíam sem vida sobre os ombros. Mas o pior eram os olhos, opacos, vazios, como se a luz interior tivesse sido apagada. O trajeto até o trabalho era uma tortura diária. 2 ônibus lotados, corpos pressionados uns contra os outros. O cheiro de suor misturado com perfume barato. As pernas já pesavam como chumbo antes mesmo de chegar na empresa de logística onde trabalhava há 7 anos. A mesa de trabalho ficava no centro do escritório aberto, sem divisórias, sem privacidade. Todos viam todos. E, ultimamente, todos viam Márcia lutando para se manter acordada. A cabeça pendendo sobre o teclado, os olhos se fechando no meio de uma planilha. As mãos lentas demais para acompanhar o ritmo frenético das demandas. Foi numa terça-feira cinzenta que tudo começou a desmoronar de verdade. Márcia havia cochilado por alguns segundos durante uma reunião. Apenas alguns segundos. Mas a chefe, Dona Helena, uma mulher de 50 e poucos anos com mania de perfeição, notou. Márcia, você está nos ouvindo? O silêncio que se seguiu foi devastador. Todos os olhares se viraram. O rosto de Márcia queimou. Ela balbuciou uma desculpa sobre não ter dormido bem. Dona Helena franziu o senho, mas continuou a apresentação. Depois da reunião, os comentários começaram. Sussurros pelos corredores. Olhares de pena misturados com julgamento. Ela anda estranha, diziam. Deve estar com problemas em casa, especulavam. Ninguém imaginava que o corpo de Márcia estava travando uma guerra silenciosa contra si mesmo. A glicemia naquela manhã tinha marcado 210 miligramas por decilitro. Alta demais. Mas ela não teve tempo de checar. Nunca tinha tempo. Entre relatórios, planilhas, telefonemas e cobranças, mal conseguia ir ao banheiro. Almoçar então era luxo. Geralmente comia um sanduíche na própria mesa, migalhas caindo sobre o teclado enquanto digitava com a mão livre. O formigamento nas mãos tinha começado há 3 meses. Primeiro era só uma sensação estranha no dedo mindinho. Depois espalhou para todos os dedos. Agora, às vezes, ela não sentia a caneta na mão. Deixava cair objetos sem perceber. O mouse escorregava. O café derramava. E a cada erro, a cada descuido, via o olhar reprovador de Dona Helena se intensificar. As noites de Márcia haviam se tornado um pesadelo particular. Deitava exausta, mas o sono não vinha. Quando finalmente adormecia, acordava 3, 4 vezes para urinar. Os lençóis ficavam encharcados de suor frio. A sede era insuportável. Bebia litros de água, mas a boca permanecia seca como papel. Numa madrugada especialmente cruel, levantou para ir ao banheiro e o mundo girou. Precisou se apoiar na parede, respirar fundo, esperar a tontura passar. No espelho do banheiro, sob a luz amarelada, viu que suas gengivas sangravam. Cuspiu no ralo. O sangue se misturou com a água, formando espirais rosados que desciam lentamente. O médico do posto de saúde havia aumentado a dose de metformina 2 meses atrás. Precisa controlar melhor a alimentação, ele disse, sem olhar nos olhos dela. Evite carboidratos.
Faça exercícios, como se ela tivesse tempo, como se tivesse energia, como se a vida permitisse luxos como academia e comida saudável. A verdade era que Márcia mal conseguia subir os 3 lances de escada até seu apartamento. Parava no 2º andar, fingindo mexer no celular para que os vizinhos não percebessem o quanto ofegava. O coração martelava no peito como se fosse explodir. As pernas tremiam. E aquela sensação horrível de que o ar não chegava aos pulmões, não importava o quanto respirasse. No trabalho, os episódios de desatenção se multiplicavam. Esquecia compromissos. Confundia datas. Trocava números nas planilhas. Dona Helena começou a documentar cada erro num caderninho vermelho que mantinha sobre a mesa. Márcia via a caneta se movendo, registrando suas falhas, construindo um dossiê contra ela. Os colegas começaram a se afastar. Ninguém queria ser associado à funcionária problemática. Nos almoços comia sozinha. Nos intervalos do café ficava em sua mesa. A solidão se somava ao cansaço, criando um peso insuportável sobre seus ombros. Foi quando a visão começou a falhar que o medo real se instalou. Primeiro eram só as letras pequenas que dançavam. Depois, halos luminosos apareciam ao redor das lâmpadas. Dirigir à noite tornou-se impossível. Ler mensagens no celular exigia esforço extremo. Mas o pior era não conseguir focar. Como se sempre houvesse uma névoa entre ela e o mundo. A manhã que precedeu o colapso começou com Márcia medindo a glicemia, 280 miligramas por decilitro. O aparelho apitou em alerta. Ela olhou para o número atordoada. Tinha tomado a medicação. Tinha evitado doces. Por que continuava subindo? No ônibus, a náusea veio em ondas. Segurou-se na barra de metal, os nós dos dedos brancos pelo esforço. Uma senhora idosa ofereceu o lugar, mas Márcia recusou. Aceitar seria admitir a derrota. Seria confessar que aos 38 anos estava mais debilitada que uma mulher de 70. Chegou ao escritório suando frio, a blusa colada ao corpo. As mãos tremendo tanto que mal conseguiu digitar a senha do computador. Errou 3 vezes. O sistema bloqueou. Precisou ligar para o suporte. Mais uma anotação no caderninho vermelho de Dona Helena. Durante a reunião matinal, Márcia tentou se concentrar nos gráficos projetados, mas as linhas se embaralhavam. Os números flutuavam. Quando chegou sua vez de falar sobre o relatório mensal, a voz saiu fraca, trêmula. Gaguejou. Perdeu o raciocínio. O silêncio constrangedor tomou a sala. Foi então que Dona Helena explodiu. Márcia, o que está acontecendo com você? Está bebendo? Usando drogas? A acusação caiu como uma bomba. Todos prenderam a respiração. Márcia sentiu o sangue drenar do rosto. Não, eu... Mas antes que pudesse se defender, Dona Helena continuou. Você só está cansada porque é preguiçosa. Todo mundo aqui trabalha duro, mas só você reclama de cansaço. As palavras perfuraram como lâminas. Preguiçosa. A mulher que acordava antes do sol, que criava uma filha sozinha, que lutava contra uma doença silenciosa, sendo chamada de preguiçosa. As lágrimas vieram antes que pudesse contê-las. Quentes, humilhantes, escorrendo diante de todos. Márcia murmurou um pedido de desculpas e saiu da sala. As pernas bambas. O corredor parecia interminável. Cada passo exigia esforço monumental. O banheiro feminino estava a apenas 20 metros, mas parecia quilômetros. A visão escureceu nas bordas. O formigamento subiu dos pés para as pernas. O coração disparou num ritmo caótico. O som da ambulância cortava o trânsito de Curitiba, enquanto Márcia flutuava entre consciência e escuridão. Os paramédicos mediam sua glicemia, 42 miligramas por decilitro. Hipoglicemia severa. Aplicaram glicose intravenosa. O mundo voltou aos poucos, primeiro em fragmentos confusos, depois em clareza dolorosa. No hospital, o neurologista examinou suas mãos dormentes. Passou uma agulha pela pele. Está sentindo? Márcia mal percebia o toque. Neuropatia diabética avançada. As fibras nervosas estavam morrendo lentamente, silenciosamente, irreversivelmente. O médico anotou em silêncio. Cada rabisco na prancheta soava como uma sentença. O oftalmologista dilatou suas pupilas e examinou o fundo do olho. Ficou em silêncio por longos segundos. Depois chamou outro médico. Cochicharam. Márcia sentiu o estômago afundar.
Senhora Márcia, a senhora tem retinopatia diabética. Os vasos sanguíneos da retina estão danificados. Se não tratarmos agora, a senhora pode perder a visão. Perder a visão. As palavras ecoaram na mente dela. Como trabalharia? Como cuidaria de Júlia? Como viveria? O médico continuou falando sobre laser, injeções, cirurgias, mas Márcia não conseguia processar. Tudo que ouvia era o som de seu mundo desmoronando. O endocrinologista foi o último a aparecer. Um homem jovem, sério, que olhou seus exames com preocupação genuína. Sua hemoglobina glicada está em 11%. Isso significa que sua glicemia média dos últimos 3 meses foi de 300 miligramas por decilitro. A metformina sozinha não está funcionando. Precisamos mudar completamente sua abordagem. Ele explicou que o diabetes tinha progredido, que as células beta do pâncreas estavam exaustas, que precisaria de insulina, que a dieta atual estava piorando tudo, que o estresse do trabalho estava sabotando qualquer chance de controle. Cada revelação era um soco no estômago. Mas, doutor, eu tomo o remédio certinho. Eu tento comer direito. Por que está piorando? A voz de Márcia tremeu. O médico suspirou. Diabetes não é só sobre remédio. É sobre timing das refeições, qualidade dos alimentos, sono, estresse, atividade física. É sobre entender como seu corpo específico responde. E, pelo visto, ninguém nunca explicou isso direito para a senhora. Sozinha no quarto do hospital, Márcia encarou o teto branco. As lágrimas desciam silenciosas. Não eram lágrimas de dor física. Era algo mais profundo. Era a percepção brutal de que havia falhado. Com seu corpo, com sua filha, consigo mesma. A culpa a sufocava mais que qualquer sintoma físico. Júlia apareceu na porta, os olhos vermelhos de choro. Mãe, você vai ficar bem? A pergunta simples destruiu as últimas defesas de Márcia. Abraçou a filha e chorou como não chorava há anos. Soluços profundos que vinham do centro do peito. Júlia a abraçou de volta, e ali, naquele abraço, Márcia sentiu o peso de sua mortalidade. A psicóloga do hospital veio conversar. Falou sobre depressão e diabetes, sobre como uma alimentava a outra num ciclo vicioso. Márcia nunca tinha pensado que sua tristeza profunda pudesse estar relacionada aos açúcares descontrolados, que a névoa mental, a irritabilidade, a sensação de desesperança fossem sintomas físicos, não apenas emocionais. À noite, sozinha novamente, Márcia pegou o celular. As notificações do trabalho se acumulavam. Mensagens de Dona Helena exigindo explicações. Ameaças veladas sobre seu futuro na empresa. Colegas perguntando o que tinha acontecido, mais por curiosidade mórbida que preocupação genuína. Mas havia uma mensagem diferente, de uma colega que ela mal conhecia, Rosana, do departamento financeiro. Márcia, minha mãe passou pelo mesmo. Posso te ajudar? Tem coisas que os médicos não contam. Coisas que salvaram a vida dela. Me liga quando puder. Márcia olhou para a mensagem por longos minutos. Coisas que os médicos não contam. O que seria? Mais uma promessa vazia? Outro suplemento milagroso? Ou seria algo real? Naquela noite, ela não dormiu. Ficou pesquisando. Digitou termos que nunca tinha procurado antes. Diabetes tipo 2 reversão. Controle glicêmico sem medicação. Neuropatia diabética recuperação. E então, no meio de tanta informação contraditória, encontrou algo. Um vídeo. Uma mulher contando uma história assustadoramente similar à sua. A mulher falava sobre algo chamado fenômeno do amanhecer, sobre como o fígado liberava glicose de madrugada, sobre ordem das refeições, sobre caminhadas de 10 minutos após comer. Coisas simples, óbvias quase, mas que nenhum médico tinha mencionado em 2 anos de tratamento. Márcia pausou o vídeo no minuto exato em que a mulher mostrava o antes e depois de seus exames. Hemoglobina glicada de 12 para 5,8%. Em 6 meses, sem aumentar medicação. Era possível? Ou era mais uma cruel ilusão? Bloco 7. Mudança real e conquistas na manhã seguinte. Márcia tomou a primeira decisão difícil. Ligou para Rosana. A conversa durou 2 horas. Rosana explicou o que havia aprendido cuidando da mãe. Proteína antes de carboidrato. Vinagre de maçã diluído antes das refeições. Caminhadas curtas mas consistentes. Dormir antes das 22 horas. Meditar 5 minutos ao acordar. Parecia simples demais para funcionar. Mas Márcia estava desesperada o suficiente para tentar. Começou no almoço do hospital mesmo.
Comeu primeiro a carne, depois a salada, por último o arroz. Esperou. Mediu a glicemia 1 hora depois, 140 miligramas por decilitro. Normalmente estaria em 200. A alta veio com uma lista de medicamentos e encaminhamentos. Mas Márcia tinha seu próprio plano agora. Conversou com Júlia, explicou que as coisas precisavam mudar, que precisava da ajuda dela. A menina, madura além dos anos, abraçou a mãe e disse: "Vamos fazer juntas, mãe." A primeira semana foi brutal. Acordar às 5 para caminhar 15 minutos antes do trabalho parecia impossível. Mas Márcia persistiu. Preparava as refeições no domingo. Ovos cozidos, frango grelhado, legumes cortados. Levava tudo em potes para o trabalho. Dona Helena olhava com desdém. Deixava olhar, a cada refeição, o mesmo ritual. Proteína primeiro, vegetais depois, carboidratos por último. E sempre, uma caminhada de 10 minutos após comer. Subia e descia as escadas do prédio. Os colegas cochichavam. Ela não ligava mais. Estava lutando por sua vida. 2 semanas depois, algo mudou. Acordou sem aquele peso nos ossos. A névoa mental começou a clarear. As mãos formigavam menos. A glicemia matinal, 120 miligramas por decilitro. Chorou de alívio no banheiro do trabalho. 1 mês depois, o oftalmologista ficou surpreso. A progressão da retinopatia havia parado. "Continue o que está fazendo", ele disse, confuso, mas impressionado. O neurologista notou melhora na sensibilidade. Pequena, mas mensurável. "Isso não costuma acontecer", admitiu. Bloco 8. Fechamento reflexivo e lição universal. 3 meses após o colapso no banheiro, Márcia estava sentada na mesma sala de reunião onde havia sido humilhada. Mas algo fundamental tinha mudado. Não era apenas a glicemia controlada em 110 miligramas por decilitro. Não era só a energia recuperada ou os 7 quilos perdidos. Era a clareza mental, a confiança, a certeza de que tinha retomado o controle. Dona Helena convocou a reunião para discutir o desempenho de Márcia. O caderninho vermelho estava aberto sobre a mesa. Mas ao lado havia também os relatórios mais recentes, impecáveis, entregas no prazo. 0 erros. A chefe parecia desconcertada. Como explicar a transformação? "Márcia, o que aconteceu?" "Você parece diferente." A pergunta veio carregada de suspeita. Márcia respirou fundo. Poderia mentir, inventar uma desculpa, mas escolheu a verdade. "Eu estava morrendo, Dona Helena. Meu diabetes estava me matando lentamente. E ninguém percebia. Nem eu mesma." O silêncio tomou a sala. Márcia continuou. Falou sobre a neuropatia, sobre a retinopatia, sobre como mudanças simples salvaram sua vida, sobre como a frase preguiçosa quase a tinha destruído. Não com raiva, com calma, com a autoridade de quem sobreviveu. Rosana, que estava na reunião, confirmou a história. Outros colegas começaram a fazer perguntas sobre os sintomas, sobre os sinais. Uma admitiu que o marido tinha diabetes, outra que a mãe estava com pré-diabetes. De repente, Márcia não era mais a funcionária problemática. Era a sobrevivente, a referência. Naquela noite, Márcia gravou seu primeiro vídeo. Sentada na cozinha simples, com Júlia filmando no celular. Contou sua história. Os sintomas ignorados. Os médicos que não explicavam. As descobertas simples que mudaram tudo. Se você está exausta e acham que é preguiça, pode ser seu corpo pedindo socorro, ela disse, olhando diretamente para a câmera. O vídeo viralizou em grupos de diabetes. Milhares de mensagens chegaram. Pessoas dizendo que se viram na história, que finalmente entenderam, que iam tentar as mesmas mudanças. Márcia respondia a cada uma, porque sabia como era estar perdida, sozinha, lutando contra um inimigo invisível. 6 meses depois, no mesmo banheiro onde havia desmaiado, Márcia se olhou no espelho. O reflexo mostrava uma mulher diferente. Os olhos brilhavam novamente. A pele tinha cor. O sorriso era genuíno. A glicemia matinal, 89 miligramas por decilitro. Sem insulina. Com metade da dose de metformina. Mas o maior milagre não eram os números. Era Júlia dizendo: "Mãe, você voltou." Era poder subir as escadas sem parar. Era enxergar nítido novamente. Era dormir a noite toda. Era viver. Não apenas sobreviver. Márcia tinha descoberto a verdade brutal e libertadora. O diabetes tipo 2 não era uma sentença. Era um alarme.
Um grito do corpo por mudança. E quando ela finalmente ouviu, quando finalmente agiu, o corpo respondeu com gratidão. Com cura? Não, com controle. Com vida. Com esperança renovada a cada amanhecer. Talvez alguém que você conheça esteja passando por isso agora. Talvez você mesmo. Escute o grito silencioso, antes que seja tarde demais.